2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Você pode colocar aqui, por favor? Segunda Timóteo 4. Versículo 8. O que diz a palavra de Deus? Você pode repetir? Irmãos, esse versículo está falando sobre amar a vinda do Senhor. Eu não sei você, mas eu fiquei muito chocada quando eu li esse versículo. Amar. Quem ama, deseja, sim ou não? Quem ama, tem prazer, sim ou não, irmãos? A igreja evangélica, principalmente brasileira, que é a que eu mais conheço, nós perdemos o amor pela vinda, irmãos. A igreja perdeu o amor pela vinda do Senhor. Nós não cantamos mais essas canções que nós cantamos essa noite. Elas não mexem mais conosco, mas eu fiquei feliz nessa noite, mexeu com você e comigo. Recebemos uma unção, não foi, irmãos? É sinal de que Deus está falando conosco. Esse texto bíblico eu quero que você guarde, nós cantamos ele essa noite. Mas a todos quantos amam a sua volta, nós precisamos fazer como os judeus. Nós zombamos deles, achamos que eles não são nada, achamos que eles são meros religiosos, mas eu nunca vi um crente chorar para dizer assim: vem, Messias, volta, Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus, Maranata. Eles acreditam, meus queridos irmãos, que as orações antecipam a volta de Jesus. Eles acreditam que orando sem parar vão acelerar a volta de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você, ocidental, que vive no sul da América, que curte YouTube, igreja evangélica de YouTube, mas não curte viver uma vida com Deus, não vive uma vida de oração, eu sinto muito, você está distante, você está longe. A palavra de Deus está dizendo para você, você precisa amar a volta do Messias, você precisa amar o retorno de Cristo, você precisa orar por isso. Irmãos, quando eu penso nisso, eu penso nesse pessoal aí que tudo que quer hoje é viver nessa terra. Hoje, quando a gente fala de crente está morrendo. Sangue de Jesus tem poder. O crente está partindo para a eternidade. Vamos orar para não morrer. Os crentes hoje têm medo da morte, irmãos. Crente hoje tem medo da morte. Ontem ligamos para um pastor amigo nosso e ele disse, nesse momento eu estou num local, falou para Guilherme e para mim, eu estou num local triste e alegre. Eu disse, será que local é esse? Ele disse, estou no velório de uma mulher de Deus que partiu para a eternidade. Passou 15 anos lutando contra o câncer e Jesus agora levou para si. Triste e alegre. Você tem noção do que é um lugar triste e alegre? Triste de saudade, mas a alegria de saber que ela está nos braços do Eterno. Nos braços de Cristo. Nós perdemos essa esperança. Nós perdemos essa alegria. Eles acreditam, irmãos. Os judeus acreditam que orando sem parar vão acelerar a volta de Jesus. Vão acelerar a volta do Messias. Eles acreditam que usando aquelas roupas, eles acreditam que fazendo aquelas práticas judaicas, vão acelerar a vida do Messias. Eles acreditam que obedecendo a palavra de Deus, vão acelerar a vida do Messias.
Pastora, por que os judeus querem tanto que o Messias volte? E por que a igreja não está nem aí para a volta do Messias? Por ignorância. A igreja não está nem aí para a volta do Messias por ignorância. Mas nessa noite eu quero esclarecer a tua vida nessa noite. Eu quero que você saia daqui convicto do que é a volta do Messias. Eu me perguntei, por que a igreja evangélica não clama? A Bíblia fala, queridos, fique atento a isso. A Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que de qualquer outro assunto. Existem cerca de 400 profecias sobre a primeira vinda de Cristo. Senhor, vem sobre as fronteiras, vem. Amém, Jesus. Que oração bonita. Que foi isso, meu Pai? Quem é? Sou eu estou ouvindo a minha voz. Presta atenção aí. Ah, ok. Muito bom. Ah, muito bom. Vocês vão ver depois. A gente orando por uma judia. Muito bom. Deixem aí no ponto, então, irmãos. Existem cerca de 400 profecias que falam da primeira vinda. A primeira vinda já aconteceu, irmãos? Não ouvi. Todos têm certeza disso? A primeira vinda tem aproximadamente 400 profecias. Mas a segunda vinda tem 1.800 profecias. 1.800 profecias. Quase 2.000 profecias sobre a segunda vinda de Jesus. E você vem me dizer que a segunda vinda não é importante? E nós estamos vivendo aqui como se nós fôssemos eternos aqui. Ei, todos nós um dia morreremos. Se Jesus não vier nos buscar, todos morreremos. Portanto, a segunda vinda de Cristo é a maior promessa das Escrituras. O que eu disse, queridos? Então a promessa não é te fazer rico. A promessa não é tu casar, te dar bem na vida. Ser o tal. A promessa, a maior promessa da Bíblia é a volta de Jesus pela segunda vez. Essa é a maior promessa. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 13. O livrinho bem pequenininho, a carta de Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13. Esse versículo é fantástico, eu amo esse versículo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Todos encontraram, meus amados? Se você estiver lendo, muito bom, na sua Bíblia. Quem não tiver com Bíblia ou não abriu, por favor, acompanhe pelo painel. O que diz a palavra de Deus? Aguardando. O que, meu querido? Eu não ouvi. A bem-aventurada esperança. Tem outras versões que dizem bendita esperança. Aguardando a bendita esperança. Que esperança é essa, queridos? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. A pergunta que queima o meu coração nessa noite, será que estamos aguardando mesmo o retorno de Jesus? Será que para nós é uma bendita esperança? Eu também não sou a favor daqueles irmãos do passado, 50 anos atrás, ou séculos atrás, que marcaram a data da volta de Jesus. Mas, irmãos, sinceramente, os adventistas, por exemplo,
passaram pelo fiasco mundial de ter dado uma data para a volta de Jesus e Jesus não veio. Que vergonha! Mas, sinceramente, irmãos, eu prefiro passar uma vergonha dessa do que passar a vergonha de não subir. Nós não vamos colocar data na volta de Jesus. Mas, como disse o apóstolo Paulo a Tito, ele vai voltar. Bendita esperança, bendita espera, bendita espera. O que eu sinto por ele é uma bendita espera, irmãos. Será que há em nós um clamor que diz: vem Messias? Será que há em nós, de fato? Ah, pastora, eu não gosto muito de falar de Apocalipse. Eu estou ouvindo isso demais agora, está até na internet, estou falando demais isso aí. Ah, eu tenho medo de falar de Apocalipse. Hã? O que, irmã? O que, irmão? Medo? Ah, eu não leio muito a Bíblia em Apocalipse, porque eu tenho medo. Tu não é crente não, minha querida. Medo é para quem não é crente. Mas para nós, eu vou te explicar por quê. Vai ser a nossa maior esperança. Eu quero só esclarecer algo, eu não vou falar sobre ele essa noite. Quero só esclarecer algo muito importante. Os judeus esperam o Messias como Moisés. Vocês estão entendendo? Eles acham que o Messias virá como um Moisés. Eles acham que o Messias vai ser tão espetacular como Moisés. Irmãos, é muito maior do que Moisés. Eles acham que o Messias vai ser homem como Moisés. Não, ele é homem e é Deus. Então, erroneamente, nossos queridos irmãos mais velhos, os judeus, eles esperam um Messias humano. E claro, irmãos, essa é a brecha que Satanás vai encontrar para dar a Israel, antes da verdadeira vinda do Messias, um falso Messias. Porque na cabeça do judeu, o verdadeiro Messias é um homem. E esse falso Messias, ele vai se apresentar a Israel. O nome dele, vocês já conhecem, o anticristo, o anticristo, o anticristo. Não vamos falar sobre isso essa noite. Para ele, deve ser uma pregação exclusiva. Para vocês ficarem conscientes do dano que o anticristo vai gerar sobre as nações da terra. Mas eu quero falar do clamor do povo de Deus. Boi Machia, vem Messias. Eles estão lá agora. A qualquer hora do dia. A qualquer hora da manhã. A qualquer hora da madrugada. Se você for, você está lá hospedado em Jerusalém, diga amém. Aí de madrugada você está sem sono. Aí você diz assim, não tem um lugar para eu ir? Aí você se lembra, claro, eu vou para o muro ocidental, que se diz muro das lamentações. Eu vou lá para o muro das lamentações. Será que tem alguém lá? Irmãos, você vai se surpreender. 24 horas as pessoas, os judeus estão lá orando, chamando a volta do Messias. 24 horas. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eles estão lá naquele muro onde Deus ouve as orações. Eu quero ler esse texto. Rodolfo mandou para mim. Eu estava lá em Israel quando ele me mandou esse texto. Eu quero ler com vocês. 2 Crônicas, capítulo 6. Versículo 28 ao 33. 2 Crônicas, capítulo 6. Versículos 28 ao 33.
Vamos ler? Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara ou ferrugem, gafanhotos, lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda, o que, queridos? Toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, é lá, irmãos. Prossegue. Então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Prossegue. A fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também a nós, irmãos, os estrangeiros. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, São Luís, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Essa palavra são as palavras de Salomão, quando inaugurou o templo do Senhor. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Alguém me falou que a Silene... Foi, Silene? A Silene disse assim, eu escrevi o bilhetinho para a pastora levar lá para o muro. E já tive a oração respondida. Verdade, Silene? Verdade. Uma irmã daqui, domingo passado, me chamou. E nós sabíamos do caso dela, ela é nova convertida. E você sabe, quando Jesus salva alguém, ele salva lá do fundo do poço, não é verdade? Por isso que ele é Salvador. E ela me contou aqui depois do culto. Ela disse que ficou em dúvida, ela não sabia que podia escrever vários pedidos. E ela escreveu um pedido de oração. Ela escreveu um pedido de oração. E ela disse, meu Deus, eu estou enferma. Mas minha avó está mais enferma do que eu. A avó dela estava com câncer em estágio terminal. Ela disse, entre eu e minha avó, eu vou colocar o nome da minha avó e pedir por ela. E escreveu o nome da avó naquele bilhete. Os médicos analisaram a situação da avó e disseram para ela, vamos ter que internar a tua avó e deixar aqui mesmo, não tem mais como. E ela disse que a avó foi internada. Irmãos, e nós fomos para Israel. Obrigada, meu Deus, porque a tua palavra não mente. O que está escrito em Crônicas é verdade. Eu creio e tomo posse. Irmão, a frase que aquela moça me falou depois mexeu muito comigo. Primeiro dia, segundo dia no hospital, terceiro dia no hospital. De repente a senhora começou a melhorar. A senhora começou a melhorar, a idosa começou a melhorar. E os médicos começaram a renovar seus exames e começaram a alterar o exame. O exame começou a melhorar.
Passaram-se alguns dias. A médica que tinha despachado ela disse assim: olha, não vejo mais motivo da senhora estar internada. A senhora não tem nada, volta para casa. A senhora não está sentindo nada. Irmãos, ela estava em estágio terminal de câncer. A idosa voltou aqui para Paco. Quando foi entrando em casa, a neta disse assim: o bilhete chegou em Jerusalém. E ela repetiu, o bilhete, vó, o bilhete chegou em Jerusalém. Ela disse: do que tu está falando, minha filha? O bilhete, vó, que os pastores levaram com seu nome pela sua cura, chegou em Jerusalém. Irmãos, ela estava com 2 furúnculos no braço, ela tem 3 bebezinhos. E ela disse: Senhor, eu sei que eu pedi pela minha avó, estou vendo aqui o milagre. Se não for te pedir muito, eu não quero te incomodar tanto, mas se não for, ela tem muita humildade, essa moça. E ela contando para mim o testemunho. Se não for te pedir muito, Senhor, eu quero criar meus filhos, e os médicos estão achando até que é câncer. Me cura disso. Oi, irmãos, ela chegou aqui domingo. Ela disse, contou o estágio e contou a cura da avó. E ela tirou a blusa, ela estava com uma camiseta e uma blusa por cima. Ela disse: pastora, os tumores desapareceram. Irmãos, desapareceram. Eles estão lá, nesse momento, orando sem parar. Eles estão agora, naqueles bilhetinhos que você mandou. Eles estão lá, irmãos. Eles estão lá. Deus está ouvindo as orações do seu povo naquele lugar. Salomão orou ali, naquele lugar. Davi orou ali, naquele lugar. Os profetas de Deus oraram ali, naquele lugar. Jesus orou ali, naquele lugar. Para eles, a vinda do Messias é a sua maior esperança. Porque Israel clama tanto. E nós que arrotamos receber a revelação toda. Nós recebemos, nós os gentios, recebemos a revelação toda. Porque não oramos pela volta do Messias. Porque Israel sabe. E essa é de fato a sua maior esperança. Não há nenhuma outra esperança, por favor, só feche os olhos um pouquinho e ouça o que eu estou te falando. Não há nenhuma outra maior esperança do que a vinda de Jesus. Olhe para mim. Quando Jesus voltar, tudo será novo. Se na primeira vinda, como um pobre, se na primeira vinda, montado num jumentinho, ele destruiu o diabo e seus anjos, imagine na segunda vinda. Se na primeira vinda ele salvou o mundo, imagine na segunda vinda. Pastora, me explique por que a volta de Jesus deve ser a nossa bendita esperança. Nossos parentes que já morreram, nossos amigos que já morreram com Cristo vão ressuscitar. Ei! Vão ressuscitar. Eu estava me lembrando hoje
de uma querida. Eu tinha 15 anos de idade, nova convertida, cheia do fogo do Espírito Santo. E a irmã Aparecida teve câncer no útero. E aquela mulher de Deus partiu para a eternidade. Eu fiquei com ela até o último momento. Ela era uma profeta de Deus, uma mulher de Deus. Eu me lembro que enquanto ela estava gemendo de dor, ela glorificava o nome do Senhor. No meio dos gemidos, glorificava o nome do Senhor. Todos nós que íamos visitá-la, saímos de lá cheios de fé. Nunca tínhamos visto uma pessoa acamada, cheia de dor, tão fervorosa na presença de Deus. Sabe, irmãos, quando Jesus voltar pela segunda vez, eu vou ver a irmã Aparecida, ressuscitada, linda, preciosa. Quando Jesus voltar pela segunda vez, nós vamos ver todos os profetas de Deus ressuscitados. Irmãos, que doidice é essa? Nós vamos ver Abraão ressuscitado. Jacó ressuscitado. Eu fico olhando, os judeus vão lá para o túmulo de Abraão, Isaac e Jacó e ficam chorando ali, falando com Jesus, falando com o Messias. Volta, Messias, olha a promessa que tu fez ao nosso pai Abraão, Isaac e Jacó. Eles vão ficar em pé um dia. Abraão, Isaac e Jacó. Davi. Quem mais vai ficar em pé? Quem mais vai ressuscitar? Um parente teu que se converteu e morreu crente vai levantar. Esse dia vai ser um dia glorioso. O primeiro motivo de eu dizer que a vinda de Jesus é bendita. Na segunda vinda de Jesus, essa guerra do Oriente Médio vai acabar. Acabou. Acabou. A guerra de milênios. Acabou, acabou, acabou. Como os judeus esperam, irmãos. Como eles não esperariam por isso. Na segunda volta de Jesus, a guerra do Oriente Médio vai acabar. Na segunda volta de Jesus, não haverá mais doenças. Não vai ter mais nem pregador para orar pelos enfermos, porque não haverá mais enfermos. Na segunda volta de Jesus não haverá mais médico. Médico hoje ganha um dinheirão, vai ter que mudar de profissão na segunda volta de Jesus, porque vai ficar desempregado. Não haverá mais enfermidade. Na segunda volta de Jesus, não haverá hospitais. O Aldenor Abelo vai fechar. Na segunda volta de Jesus, ele vai governar todas as nações da terra. Epa, pastora, até Estados Unidos da América, até isso aí é nada na mão dele. Alemanha, Afeganistão, Paquistão, todos os estão. Ele vai governar todas as nações da terra. Será um governo universal do grande Deus. Jerusalém será a capital mundial. É por isso que o diabo quer Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. Israel, aí para os antissemitas, recebe essa. Israel será a cabeça das nações. Não estou te citando os textos bíblicos. O governo do Messias será universal, Salmo 2, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Jerusalém será a capital mundial, Isaías 62, 1 a 3. Israel será a cabeça das nações, Zacarias 14, 16 e 17. O mal será vencido. Não haverá mais bandido na rua. Tu vai andar na rua, na Paco, ó. Com meu martelo eu vou quebrar, com minha espada. Não, nem essa música nem vai valer mais. Eu tenho muito que trabalhar. Essa música passou. Tem hinos que nós não vamos mais cantar. Há muitas almas para ganhar. Não, acabou, passou.
A música que talvez a gente cante é: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Olhando para ele. Olhando para ele. A criação será redimida. Os rios, os mares, as montanhas. Irmãos, a gente anda por aí e a gente olha a beleza do mundo, a beleza natural. A gente teve o privilégio de ir para as montanhas da Suíça, da França. Recebo, senhor, da Suíça. Para as montanhas da França, meu marido, não fala mais nenhum nome de país, não, pelo amor de Deus, vamos para casa. Eu falava o nome do país, Deus abriu uma porta. As montanhas da França. Montanhas de pedra, irmãos, e aquela estradinha assim, estreita na beira da montanha, assim. E a gente circulando a montanha. Uau, que imagem incrível! Quando Jesus voltar, a criação vai viver o que ela realmente é. Ela vai se manifestar como realmente ela foi criada. Você tem ideia disso? Animais que não existem mais vão voltar a existir. Plantas que não existem mais vão voltar a existir. Irmãos, imagine isso. Quando Jesus voltar, não haverá mais pobre na terra. Haverá uma justiça social sobre a humanidade. Pastora, me fala, não, fala sério. Jeremias 33, 6, 7, Zacarias 9, 1, Isaías 65, 19 22. Irmãos, quando Jesus voltar, haverá muita prosperidade na terra. Quando Jesus voltar, haverá fartura em abundância. Pastora, a senhora está querendo dizer que vai ser um Éden no mundo. Quando Jesus voltar, as pessoas viverão por muitos anos, como foi lá no início. Quantos anos tu tem, minha irmã? Estou novinha, estou com 350 anos. Falta muito ainda para morrer. Vai morrer. Quando Jesus voltar, nós vamos morrer depois de 1000 anos. 1000 anos não, mas 900, 800. Nós não, a igreja, certo? Não deixa eu entrar no teu assunto, certo? A morte não, basicamente não haverá, só de velhice. Uma velhice assim de 800 anos. Igual lá no início. Observe algo. As pessoas viverão por muitos anos como no início. Isaías 65, 20 e 22. Será o último período, agora isso é sério. Será o último período da oportunidade da raça humana. Será o último período da oportunidade da raça humana. Por isso, não confundam quem nunca mais vai morrer. Será o último período. Quando Jesus voltar, a igreja e Israel reinarão com Cristo. A igreja estará glorificada com Cristo na Jerusalém Celeste. O templo de Jerusalém será construído. Quando Jesus voltar, os judeus possuirão toda a terra prometida. Você tem noção disso? Eu ouvi alguém falar esses dias, né? É de gelar. Vai ser assim. Jesus vai chegar e vai dizer assim: olha, é o seguinte, Jordânia. Vocês sabem que eu prometi as terras da Jordânia, da Síria, do Líbano, do Egito, para Israel. É só dar. Ok? Fechado? Fechado. Vou sair da herança dos outros. É assim que vai ser, irmãos. A herança de Israel será dada para Israel.
Agora você vem me dizer, agora eu estou entendendo por que Israel fica chorando, dizendo, vem, Messias. Exatamente. Toda a esperança do povo de Israel está na volta de Jesus. E a igreja? Por que nós não pedimos? Por que nós não clamamos pela volta dele? Eu não sei bem se vai ser assim, mas eu vi um grande comentador dizer que Jerusalém está aqui e a Jerusalém celestial vai ficar sobre a Jerusalém da terra. Vai ser espetacular, irmãos. Vai ser a Jerusalém da terra e a Jerusalém celestial em cima da outra. Isaías capítulo 4, versículo 5. O conhecimento de Deus será universal. Miqueias 4, 1 e 2. E eu te pergunto por que nós não clamamos pela sua vinda? Porque a igreja evangélica não ama a vinda de Jesus. Talvez enganados com as coisas passageiras desse mundo. Ou até tem crente, como eu falei para vocês no início, tem medo do cumprimento da profecia, do Apocalipse. Diga para mim, comigo, a volta de Jesus será um dia glorioso. Não é para eu e você ter medo. É para eu e você desejar. A volta de Jesus vai ser um dia de vitória. E assim como os judeus, os verdadeiros crentes têm uma esperança plantada em seu coração de um grande dia. E eu sei que muitos aqui, não todos, mas muitos aqui esperam a sua volta. A verdadeira igreja evangélica dos nossos dias, ela crê que Jesus salva, ela crê que Jesus batiza, ela crê que Jesus cura, e ela crê que Jesus voltará. A verdadeira igreja do Senhor crê que Jesus voltará. Quantos creem que Jesus vai voltar? Dê um glória a Deus bem alto. Eu estava lembrando disso essa madrugada, falando com Deus. Eu falei, Senhor, eu acho que quando o Senhor estiver governando na terra, nós vamos conhecer o que é justiça. Sim ou não, irmãos? A gente olha hoje tantos juízes iníquos, mas a palavra de Deus diz que um dia a retidão e a justiça se beijarão. Que dia glorioso. Será o dia mais importante da igreja do Senhor. Eu ouvi um rabino esses dias, ele falou algo muito poderoso. Ele disse assim, não é o Messias que quer nos encontrar, somos nós que queremos encontrá-lo. Irmãos, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha porque eu assisti vários judeus falando da volta do Messias. Nós não temos nenhum documentário de crente falando o que você sente. Ele fez uma pesquisa, esse rabino, um jovem, fez uma pesquisa em Nova York. O que você sabe sobre a volta do Messias? Você espera por ele? Irmãos, muitos crentes ali. Volta do Messias? Não, Apocalipse não. Não fala disso.